Oi, pessoal. A aula de hoje vai ser uma aula de correção dos exercícios que eu passei na aula de conteúdo. Depois, na terça-feira, vou fazer uma correção dos exercícios que eu passei nas aulas de exemplos. Vou corrigir tudo de uma vez na terça-feira, das aulas de todos os exemplos, e na aula de hoje, os exemplos que eu coloquei, os exercícios que eu coloquei na aula de conteúdo. Tudo bem? Vamos começar então. A partir dessa correção sendo realizada, e aí eu vou começar, então, uma aula de método de contagem. Até que, enfim, chegamos nela, começando na quinta-feira que vem. Não, quinta-feira que vem acho que é feriado, deixa eu dar uma olhada aqui. Quinta-feira que vem é feriado, então vamos começar método de contagem dia 16, terça-feira que vem, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui da primeira telinha. Bem, nessa aula de hoje, né, vamos corrigir os exercícios de representações. Deixa eu acionar aqui a canetinha para funcionar. De representações, de estratégias, de relações combinatórias, tá? Todas essas partes que eu passei exercício, a gente vai corrigir, então, hoje. Da parte de conteúdo. Método de contagem a gente ainda não deu. Muito bem. Então, o primeiro exercício, né? Agora é com você. Quantos são os possíveis resultados do lançamento de uma moeda? Como eu só tenho uma decisão para tomar, eu falei lá naquele comecinho, não sei se vocês se lembram ainda, que eu não posso usar nem árvore de possibilidades e nem princípio fundamental da contagem. Eu só posso usar a lista, tá? Não tem outro método de você contar se você só tem uma decisão. Você só pode usar árvore de possibilidades ou princípio fundamental da contagem a partir de duas decisões. Então, os possíveis lançamentos de uma moeda seriam cara ou coroa, ok? Duas possibilidades, dois resultados. Letra B. Quantos são os possíveis resultados do lançamento de duas moedas? Bem, se eu agora tenho duas decisões para tomar, qual é o resultado da primeira moeda e da segunda moeda, aí eu já posso montar uma árvore de possibilidades, fazer a lista, fazer o princípio fundamental. Como aqui eu estou pedindo para que eu use as três representações, eu vou resolver pelas três. Então, primeira árvore de possibilidades. Na primeira moeda eu posso usar cara e coroa, na segunda moeda eu também posso usar cara e coroa. Então, como é que ficaria minha lista? Ó, cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Escrevo lá minha lista. E o princípio fundamental da contagem. Primeira moeda e segunda moeda, mesma coisa. Duas possibilidades para a primeira moeda, cara e coroa. Duas possibilidades para a segunda moeda, cara e coroa. Então, 2 vezes 2 dá 4. Em qualquer uma delas, eu tenho 4 resultados diferentes. Ficou faltando aí a letra C. Quantos são os possíveis resultados do lançamento de 3 moedas? Se eu tenho 3 moedas, moeda 1, moeda 2, moeda 3, são 3 decisões que eu tenho que tomar. Também posso montar a árvore de possibilidades, a lista e o princípio fundamental da contagem. Então, vamos começar pela árvore de possibilidades. Na primeira moeda, eu sempre posso usar cara e coroa. Na segunda moeda, eu também sempre posso usar cara e coroa. E na terceira moeda, eu sempre posso usar cara e coroa. Aí eu vou montando as perninhas e chego em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados. Vamos lembrar como é que a gente lê esses resultados para formar a lista? Ó. Cara, 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 coroa. Cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa. Coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, coroa. Coroa, coroa, cara, coroa, coroa, coroa. Certo? Então, a gente lista as 8 possibilidades. 4 começando por cara e 4 começando por coroa. Princípio fundamental da contagem. Usa essas mesmas regrinhas das decisões da árvore de possibilidades. Por isso que ela desenvolve lá o pensamento combinatório. Então,
Eu tenho 2 possibilidades, cara e coroa para a primeira moeda, 2 para a segunda moeda e 2 para a terceira. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. 8 resultados possíveis, então, do lançamento de 3 moedas. Terminando a tarefa 1, vamos dar prosseguimento aí na 2. Agora é com você. Resolva o problema abaixo, escolhendo agora. Eu vou escolher uma forma ou mais de representação. Eu não vou usar as 3, tá? Eu tenho até que relembrar que eu já estou preparando a aula lá na frente. Uma ou mais formas de representação. Vou usar a postura ativa, não vou adiar as dificuldades e vou apresentar o meu professor. Nessa questão aqui, não tem questão de adiar dificuldade, não, tá? Eu posso ir na ordem da esquerda para a direita normalmente. E eu vou escolher o princípio fundamental da contagem, tá bom? Já que eu posso escolher, eu não preciso apresentar as 3, eu escolhi o princípio fundamental da contagem, é uma questão bem grandinha. Uma prova de múltipla escolha tem 10 questões, cada qual com 4 alternativas. De quantas maneiras diferentes um aluno pode responder toda a prova? Então, supondo que, né? Deixa eu separar aqui minha canetinha que eu nem tirei do lugar. Eu tenho aqui, ó. Posso chamar as opções, né? De A, B, C e D. São as 4 opções da minha prova. E aí eu tenho 10 maneiras de resolver isso. São 10 questões para eu resolver. Então, eu tenho 10 decisões. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Aí, tem essas 10 decisões. Cada uma delas eu posso resolver de quantas maneiras? Olha aqui, ó. De 4 maneiras. A, B, C e D. Então, é só eu colocar 4 em tudo. Ou na sua prova, como eu disse, né? Se for uma prova de concurso, vai estar lá 4 elevado a 10, porque 4 multiplicado 10 vezes nada mais do que 4 elevado a 10. Ou se você tiver calculadora, pode ter lá a resposta do resultado dessa multiplicação, tá bom? Então, o aluno pode responder a prova de 1.048.576 maneiras diferentes. Resolvida a tarefa 2, vamos para a tarefinha 3. Agora é com você, resolva o problema abaixo, escolhendo uma ou mais formas de representação, usando postura ativa e não adiando as dificuldades e apresente ao seu professor. Então, eu escolhi de novo o princípio fundamental da contagem para essa questão. Vou usar a postura ativa, que é escolher quais as decisões que eu vou tomar. Eu não vou adiar as dificuldades, essa daqui depende de ordem, tá? E vou apresentar ao meu professor. Vou apresentar agora para vocês tinham que ter me apresentado. Então, vamos lá. Para pintar a bandeira abaixo, estão disponíveis as 6 cores dadas, sendo que regiões adjacentes devem ser pintadas de cores diferentes. De quantos modos a bandeira pode ser pintada? Então, por mais que aqui eu tenha cores suficientes para pintar cada faixa de uma cor, esse não é o caso. É aquele caso em que eu posso ter repetição de cor. Então, eu vou fazer um rabisco aqui e depois eu apago. Por exemplo, digamos que eu pinte essa faixa aqui de azul, tá? Essa cor aqui, azul. Muito bem. E aí, eu posso pintar essa daqui de laranja, se eu quiser, que é essa cor aqui, e nada me impede que eu pinte essa aqui também de laranja, porque ele pede o quê? Que regiões adjacentes devem ser pintadas de cores diferentes, mas essa região de cima e a região de baixo não são regiões adjacentes. Essas daqui são regiões adjacentes e essa também. E aí, qual é a regra de ouro, então, para a gente, já que pode haver repetição de cores? Que eu já expliquei para vocês. A gente vai procurar a região que tem mais fronteiras com as outras. E aí que eu vou apagar aqui o meu rabisco. Então, se eu vou escolher as regiões que têm mais fronteiras com as outras, observe aqui comigo. Essa região aqui do meio, ela faz fronteira com a de cima, com a de baixo e com a lateral, com as 3 fronteiras. Essa daqui em pezinha, ela também faz fronteira com esses 3 retângulos, 3 fronteiras.
E esses retângulos aqui das pontas, eles só fazem fronteira com 2 retângulos, cada um. Então, o de cima faz fronteira com o de baixo e com o lateral, e o de baixo faz fronteira com o de cima e com o lateral. Então, o do meio e o em pé, 3 fronteiras. E o de cima e o de baixo, 2 fronteiras. Como esses dois têm a mesma quantidade de fronteiras, eu posso escolher por onde eu vou começar, tá? Tanto faz. Eu poderia chamar esse aqui de retângulo 1 e esse aqui de retângulo 2. Ou poderia fazer o contrário, chamar esse aqui de retângulo 1 e esse aqui de retângulo 2, que não faria a menor diferença. Porque a conta, nesse caso, vai dar a mesma, já que ambos têm 3 fronteiras cada um. E os retângulos de cima? Da mesma forma como cada um deles tem 2 fronteiras, eu poderia chamar esse aqui de retângulo 3 e esse aqui de retângulo 4, ou chamar esse aqui de retângulo 4 e esse aqui de retângulo 3, também não ia fazer diferença, tá bom? Então, quais são as minhas escolhas, assim, mantendo a postura ativa? Quais vão ser as cores do retângulo 1, retângulo 2, retângulo 3 e retângulo 4? Já fui até para conta, né? 6 cores que eu tenho para o retângulo 1. Como esses 2 retângulos têm regiões adjacentes, que é essa partezinha aqui, ó, que os torna adjacentes, eles têm um retângulo comparado com o outro tem que ser de cor diferente. Então, se eu usei o laranja, eu não vou poder usar mais o laranja, aí sobram 5 cores, por isso que aqui tem os 5. A região 3, vamos supor que seja essa daqui, tá? O retângulo 3. Ela faz divisa tanto com o retângulo 1 quanto com o retângulo 2. Então, ela tem que ter cor diferente do retângulo 1 e do retângulo 2. Por isso que cai aqui mais uma cor. Então, sobram 4 cores para ser pintada. Então, já foi, por exemplo, o azul e o laranja, e aí sobrariam essas 4 cores. Só que esse retângulo 4 aqui, ele também só faz divisa com esse e com esse. Então, eu também tenho 4 cores para pintar ele. E aí, se eu fizer o produto, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4, eu chego em 480. Então, essa bandeira pode ser pintada de 480 formas. Então, aqui já começou aquele nívelzinho de dificuldade a mais, porque eu não adiei as dificuldades, tá? No primeiro, eu só mantive a postura ativa. Na tarefa 2, né? Aqui, além de manter a postura ativa, eu não adiei as dificuldades. Muito bem. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Ó, vou continuar vou escolher a forma de representação, e eu escolhi de novo o princípio fundamental da contagem, vou manter uma postura ativa e vou dividir o problema em etapas. E aí, como era aquele momento bem inicial, eu já disse o que você ia usar para juntar os resultados que você fosse separar lá em casos, né? Você ia usar o princípio multiplicativo e apresentar para o professor. Muito bem. Então, vamos lá. Essa também tem tipo letra A e B, né? São 2 itens, eu tive que separar os slides. É uma questão de CEP. Geralmente, CEP é o concurso mais difícil que tem. Não sei se vocês já fizeram alguma prova de CEP. O CEP, as questões não são ABCD, para você julgar se é certo ou errado, tá? Então, sempre você julga certo ou errado, todas as questões. Então, não tem como você, tipo, chutar, né? É mais difícil de chutar porque você tem 2 opções lá e você não vê a resposta, né? Você não consegue enxergar a resposta, só tem certo e errado, então fica bem mais complicado. Você tem que ter um conhecimento muito profundo para fazer um concurso do CEP. Vamos lá. Para ir a um acampamento A para um acampamento B, o escoteiro dispõe 4 trilhas diferentes, enquanto que para ir de B ao acampamento C, existem 6 trilhas distintas, diferentes, tanto faz, tá, gente? Qualquer trajeto de A até C ou vice-versa, necessariamente passa por B. Não tem nenhuma trilha que vá de A para C diretamente, tá? Com base nisso, julgue o item abaixo. Se um escoteiro pretende ir de A para C e voltar para A, então aqui, ó, já dividiu em casos, ó, ir e voltar. Sem utilizar no percurso da volta qualquer trecho usado no percurso da ida,
Então, ele dispõe de 360 maneiras distintas para se fazer esse percurso. Então, a gente já sabe, né? Já fizemos algumas questões, daqui a pouco eu não vou fazer mais desenho disso, porque a gente já fez muitas questões desses caminhos, e a gente já consegue, eu acho que mentalmente, visualizar esse esquema. Então, ele está dizendo que de A para B eu tenho 4 trilhas diferentes, e de B para C eu tenho 6 trilhas diferentes. Aí eu representei aqui 4 trilhas e 6 trilhas, né? E que na ida de A para B e de B para C, eu vou usar o princípio fundamental da contagem, que seria as opções da ida, a volta seria de C para B e de B para A, certo? E aí eu não posso usar o caminho da ida. Então vamos para a ida, né? De A para B eu tenho 4 trilhas e de B para C eu tenho 6 trilhas. 4 vezes 6, 24. Questão bem basicona. E aí o que a gente vai fazer na volta? Na volta, quando a gente estiver voltando de C para B, cai uma trilha, né? Então sobram 5 trilhas aqui. E quando eu estiver voltando de B para A, se eu usei, por exemplo, essa, eu fico com 3 trilhas. Então aqui é 5, aqui é 3. Quando eu faço o produto, dá 15. E aí, como é que eu junto essas respostas? Como eu vou, né? A ida é seguida da volta. Lembra que quando eu tiver uma situação que seja seguida da outra, eu posso usar o princípio multiplicativo. Então, eu vou usar o princípio multiplicativo, vou fazer o produto para juntar as respostas. E 24 vezes 15 dá 360. Então, como ele falou aqui que tem 360 maneiras distintas de fazer essa pergunta, de fazer esse percurso, perdão, a resposta seria certo. E o que seria a letra B, né? Aqui é a mesma coisa, ó, 4 trilhas, 6 trilhas, tá vendo? O desenho não mudou. Vamos ver o que ele quer, né? Se o escoteiro deseja fazer de ida e volta, de A a C, mesma coisa, primeiro caso, segundo caso, ida e volta, podendo repetir na volta a mesma trilha que fez aqui. Mas na ida, ele não pode, calma aí, podendo repetir na volta a mesma trilha entre B e C, usada na ida, mas não a trilha de A para B. Então, o número possíveis de tais trajetos é 576. Bem, aqui nesse trecho ele vai poder repetir. Então, na ida ele vai ter 6 trilhas e na volta ele também vai ter 6 trilhas. E aqui ele não vai poder repetir. Então, na ida ele vai ter 4 trilhas, mas na volta ele vai ter 3, tá? É o que muda do problema anterior. Então, na ida continua a mesma coisa, 4 vezes 6, 34. E na volta eu vou ter 6 vezes 3, caindo uma trilha, né? Que dá 18. Também uso o princípio multiplicativo e vou chegar em 432, que não é 576, ou seja, errado, tá certo? Então, o primeiro item estava certo, o segundo item estava errado. Muito bem. Na tarefa 4, foi o princípio multiplicativo. Na tarefa 5, eu vou usar, vou inclusive fazer uma listinha aqui para vocês verem que vocês poderiam usar a lista, mas vou usar o princípio fundamental da contagem. Vou manter a postura ativa. Esse divide o problema em etapas. E já disse aqui que você tem que usar o princípio aditivo. Então, suponha que você tenha que viajar e tenha as seguintes opções observadas na figura. De quantas maneiras possíveis você poderá fazer sua viagem, escolhendo apenas um dos caminhos. Então, o que a gente tem aqui, né? Quais seriam os casos? Eu poderia ir aqui por cima, ó, de A para B e de B para D, seria um caminho possível. Eu poderia ir pelo meio, de A para D direto, e eu poderia ir aqui por baixo, de A para C e depois de C para D. Então, eu teria 3 casos aqui, indo de A para B ou de B para D, de A para D ou de A para C e de C para D. As contas vão ficar muito pequenas e eu vou mostrar aqui numa lista, você chegaria nessa resposta facilmente também, tá? No caso 1, de A para B e de B para C. Quantos caminhos eu tenho de A para B? Um só. Quantos caminhos eu tenho de B para D? Um só. Então, aqui eu teria 1 vezes 1, 1, tá? É isso.
O caso 2. O caso 2 eu não tenho nem o que fazer conta, porque é uma decisão única, ó. Lembra que a gente não pode, se tiver no mínimo, tem que ter no mínimo 2 decisões para usar o princípio fundamental? Então, aqui não tem o que fazer, é só contar a quantidade de pistas e pronto, porque é um caminho único, quer dizer, 2, né? Mas uma decisão só, que é ir de A para D. Então, 2 opções, caso 2. O caso 3, aqui eu tenho 2 pistas e aqui eu tenho uma só. Então, 2 vezes 1, 2. E aí, como é que eu faço isso, né? Eu escolho um caminho ou outro. Se enquadra em exatamente um caso, são excludentes. Então, vou usar o princípio aditivo, 1 mais 2, que dá 5 maneiras de realizar essa viagem. E aí, eu vou apagar aqui essa confusão que eu fiz aqui, para mostrar como é que eu faria isso usando uma lista e mostrar que nem tudo você vai usar o princípio multiplicativo, porque aqui você teria que dividir em casos, e você não precisaria dividir em casos, se você usasse a lista. Se você chamasse, por exemplo, esse caminho aqui de A, esse caminho aqui de B, esse aqui de C, esse aqui de D, esse aqui de E, esse aqui de F e esse aqui de G, ou numerasse 1, 2, 3, 4, 5, quem prefere, né? Eu poderia ver que, se eu montasse aqui uma lista, eu poderia usar o caminho AB, certo? Ou poderia usar o caminho C, ou poderia usar o caminho D, ou poderia usar o caminho EG, ou eu poderia usar o caminho FG. E lista acabada. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 opções de ir de A para D, de acordo com essa figura. Então, nem sempre o princípio fundamental é o mais fácil, tá? Normalmente ele é mais fácil, mas você tem muitas opções para resolver a sua questão. Não se prenda ao princípio multiplicativo se você não consegue resolver por ele. O importante é que você tente fazer a sua questão e resolva. Tá legal? Eu já falei do princípio multiplicativo, já falei do princípio aditivo. Logicamente, agora eu tenho que falar do contando pelo complementar. Aqui eu trouxe uma questão em que vocês vão escolher a forma de representação, que é o princípio fundamental da contagem nesse caso, manter a postura ativa, dividir o problema em etapas e usar o princípio aditivo e o contando pelo complementar comparando. Lembra? São aqueles casos que eu consigo resolver pelos dois. Vou comparar, resolver por um, depois resolvo pelo outro, para comparar. E tá praticamente igual, se eu não me engano, eu só troquei 3 por 4, tá? Do exemplo do exemplo que eu tinha dado na aula, tá bom? Sobre divisão em etapas. Quantos são os números pares de 4 algarismos distintos? A gente sabe que aqui, ó, eu esqueci de colocar aqui, mas não importa, vai ter, eu não posso adiar as dificuldades, tá? Porque eu quero número par eu começo lá pelo final, né? Que é o último número que define se um número é par ou ímpar. Muito bem. E aí eu quero um número de 4 algarismos distintos. A gente já viu, né, que quando eu quiser números pares que tem na relação aquele zerinho, né, que eu vou ter que fazer, e eles forem distintos, eu vou ter que fazer termina em 0 e não termina em 0, no princípio aditivo. Vou seguir aquela mesma regra, tá? É repetição. Sim, é repetição. Tá bom? Então, primeiro caso, terminou em 0. Terminou em 0, eu tenho aqui um número de 4 algarismos, unidade de milhar, centena, dezena e a unidade ao 0, certo? Para a unidade de milhar, como termina em 0, sobra 9 números. Por quê? Porque na minha relação é assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, eu tenho 10 números aqui, mas se eu usei o 0, sobram 9 possibilidades. E eu acabei com aquele meu problema da unidade milhar. Então, 9 possibilidades para a unidade de milhar, 8 possibilidades para as centenas, já que eu usei mais um, e 7 possibilidades para dezenas, já que eu usei mais um. Lembrando que eles são distintos, né? Então, aqui eu usei o 0 na unidade. Aí, digamos que eu uso o 4 na unidade de milhar, sobram 8.
Usei o 6 na centena, sobram 7, assim que faz, né? E aí multiplica tudo, dá 504. Muito bem. O segundo caso seria o quê? Não termina em zero, que eu já tinha falado, né? O número tem 4 algarismos. Como ele não vai terminar em zero, qual vai ser a minha relação numérica? Eu vou ter aqui possível, para ser um número par dentro dessa lista, né? Não termina em zero, eu tenho 2, 4, 6 e 8 dessa lista, certo? Então, para a unidade, eu tenho 4 possibilidades, que são essas 4 que eu acabei de listar. Por que aqui eu fico com 8? Porque daqui eu usei, por exemplo, 4, que já está riscado aqui, né, que eu vou dar um segundo risco, mas também não posso usar o zero. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades, tá? Porque não pode entrar o zero aqui jamais. E na centena? Na centena eu continuo com 8. Por que eu vou continuar com 8? Digamos que eu tenho usado 4. Aí na unidade de milhar eu usei o 6. Vou aproveitar os números que estão riscados. Só que nada me impede agora de eu usar o zero aqui na dezena, tá? Então vai sobrar todos os outros números mais o zero, ou seja, 8 possibilidades, tá? E aí usei mais uma, por exemplo, 0, sobram 7. E aí vou fazer 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4, vai dar 1.792. Tem como terminar em zero e não terminar o zero ao mesmo tempo? Não. Tem como ser seguido um do outro? Não. São situações excludentes. Se enquadram exatamente em um caso, princípio aditivo neles, e aí eu vou somar e vai dar 2.296 números pares de 4 algarismos distintos. Se eu for contar pelo complementar, eu tenho que lembrar sempre que eu vou usar o total e o contrário. O que seria o total? Números de 4 algarismos distintos, independente deles serem pares ou ímpares. Então, eu vou começar observando lá eu acho que isso aí eu colori sem querer, tá? Isso aqui não precisaria estar marcadinho não, tá? É a unidade sem cor. Vou prestar atenção só na unidade de milhar primeiro, vou começar por aqui, tá? Eu marquei sem querer. Por que 9 possibilidades? Porque aqui eu teria a minha listinha completa e só não poderia usar o zero. Então, eu tenho 9 possibilidades. E esse 7 aqui também, esquece isso, tô indo daqui para cá. Eu só esqueci de descolorir. Então, 9 possibilidades aqui. Para centena, eu tenho 9 também, porque eu não vou usar o que eu usei anteriormente. Deixa eu fazer uma nova listinha aqui para ficar bem claro. Então, eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. Aqui no começo não pode ser usado esse. Então, sobram todas essas 9 possibilidades. Muito bem. Aí eu usei o 3 na unidade de milhar. O que vai acontecer na centena? Sobram todos os números, inclusive o zero. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuo com 9 opções. Aí eu usei o zero na centena. E aí vai sobrar quem na dezena? 8 possibilidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usei o 9, sobram quantas? Sobram 7. Quando eu fizer esse produto, vai dar 4.536, tá bom? E o contrário de ser um número par de 4 algarismos distintos? Vai ser um número ímpar de 4 algarismos distintos, tá bom? E aí, como é que eu vou fazer? Aqui para a unidade, se eu quero os números ímpares, eu vou ter lá as opções de 1, 3, 5, 7 e 9. Eu tenho 5 opções, vou começar pela unidade, diferentemente do que eu fiz aqui, tá? Aqui eu comecei pela unidade, aqui eu comecei pela unidade e fui para cá. Aqui é só porque eu copiei e colei, esqueci de tirar a cor daqui, tá? Mas aqui definitivamente eu vou começar pela unidade, porque eu estou falando de números ímpares. Então, eu vou ter 5 opções para a unidade, igual eu escrevi aqui, porque eu tenho 8 opções para a unidade de milhar. De novo, eu quero algarismos distintos. Aqui nessa unidade de milhar, eu não posso usar nem o que eu usei aqui, por exemplo, 5, e nem o 0.
Então, eu não fico com 9 opções, eu fico com 8. Por que que eu tenho 8? Porque o zero volta, tá? E por que que eu tenho 7? Porque eu já usei mais um. Aí faz o produto todo dele, vai dar 2.240. E aí, como é que eu conto pelo complementar? Se eu pegar o total de números de 4 algarismos distintos e subtrair os números ímpares, sobra o quê? Os números pares, que é o que eu quero. E aí, eu vou achar a mesma resposta. 2.296, 2.296. Tem que ser igualzinho, tá? Contando pelo complementar, usando o princípio aditivo. Muito bem. E agora, eu vou para aquelas tarefas das relações combinatórias, tá? Que, se eu não me engano, são 5 tarefas. Eu acrescentei mais uma, né? Eu acho que são 5 tarefas. Vou dar todas as relações combinatórias e depois eu vou resolver usando o princípio fundamental da contagem. Tá bom? A gente vai relembrar. É como se fosse um resumão, né, essa aula. É legal por causa disso. Porque a gente vai ver tudo que a gente viu, alguns exemplos, né, de tudo que a gente viu até agora de análise combinatória. Então, agora é com você. Descreva quais são as relações combinatórias presentes nos problemas e apresente ao seu professor. Então, eu vou fazer a descrição, mas também vou fazer a conta, porque eu já dei aula na terça-feira sobre a continha, tá bom? De quantos modos distintos 5 crianças podem sentar-se em roda? Olha lá, a gente já vai tendo uma noçãozinha, né? Então, vamos para a relação de ordenação. Se eu chamar as crianças de A, B, C, D, E e fizer uma troca aqui de AB por BA, eu mudo a posição entre os participantes, lembra? Eu já altero a formação da roda. Então, a ordem importa, seria um caso de permutação ou arranjo. Eu já sei que na conta eu não vou ter fator de correção pela relação combinatória de ordenação. Repetição, não tem repetição. A criança não pode ocupar a mesma posição em várias. Não pode ocupar várias posições ao mesmo tempo, né? Então, eu já sei que os fatores são decrescentes. Posicionamento, eu sei que são cíclico em roda, né? Como definida no problema circular. E aí aqui vai ter fator de correção. Então, não tem fator de correção pela relação combinatória de ordenação, mas vai ter fator de correção pela relação combinatória de posicionamento. E proximidade não tem nenhuma relação de proximidade. Muito bem, agora vamos para a conta. Para fazer essa conta, eu tive que montar aquele esqueminha das rodinhas, tá bom? 5 crianças, A, B, C, D. Ó, o A veio para cá, depois o A veio para cá, o A rodou para cá e o A foi para cima, tá vendo? Deu um girinho. Como sempre, a gente vai ver que a gente tem, ó, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E e A, B, C, D, E. Então, a posição entre as crianças, essas 5 crianças, que são as nossas decisões, ela é, por mais que ela se altere, né, porque eu vou fazer aqui a leitura começando por A, aqui eu fiz a leitura começando por E, aqui começando por D, aqui começando por D, aqui começando por B. Por mais que essa leitura pareça, aparentemente, é uma situação diferente, ele se trata da mesma roda, porque a posição entre as crianças é a mesma. Então, olha lá, ó, o que eu já falei com vocês. Eu tenho 5 crianças. Quantas posições iguais eu vou ter aqui? 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Isso sempre vai acontecer quando o posicionamento for cíclico, tá ok? Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira criança? 5 para a segunda. Fatores decrescentes. 4 para a terceira. 3, 2, 1. E eu vou dividir por 5 porque eu tenho 5 possibilidades que são iguais. Não preciso fazer a multiplicação e depois a divisão. Posso fazer a simplificação, sobra 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, tá bom? Então, aqui eu não falei, isso aqui é uma questão de permutação circular, eu ainda não falei sobre permutação circular, mas você já é capaz de resolver por tudo que a gente deu e pelas relações combinatórias. Beleza? Tarefa 8, também de relação combinatória. Ó. Vamos elencar e resolver a questão.
Um fabricante de sorvete possui à disposição 7 variedades de fruta tropicais do Nordeste brasileiro e pretende misturá-las 2 a 2 na fabricação de sorvetes. Quantos serão os tipos de sorvete disponíveis? Muito bem. Relação de ordenação. Morango com banana, digamos, eu quero fazer um sorvete de morango com banana, e como ele vai misturar, ele não está sobrepondo as bolas, ele está misturando, como se ele fosse fazendo um batedor, né? Criando um sabor de morango com banana. Quando eu bater esse sorvete de morango com banana e os outros ingredientes do sorvete, eu não vou ser capaz de identificar se eu coloquei lá no misturador o morango primeiro ou a banana primeiro, porque no final o sorvete vai ser o mesmo. Isso acontece com as cores, com as vitaminas, com o sorvete no ato do preparo, né, dos ingredientes, quando você coloca. Tudo que você mistura, você perde a noção de ordem que você colocou os elementos ali. Então, é uma questão clássica em que esses pares ordenados são iguais e a ordem não importa. Seria uma questão de combinação, mesmo que eu não tenha falado de método de contagem ainda, e eu sei que por aqui vai ter fator de correção, tá? Repetição. Não tem repetição. Eu não posso colocar banana com banana, tá? Então, é simples, já sei que os fatores são decrescentes. O posicionamento, não há nenhuma relação de posicionamento, e também não tem relação de proximidade. Então, como é que ficaria isso? Eu preciso escolher, que eu vou misturar 2 a 2, qual vai ser a primeira e a segunda fruta que eu vou misturar. Aí eu tenho quantas possibilidades para a primeira fruta? 7. Fatores decrescentes, para a segunda fruta eu tenho quantos? 6. E vou dividir por quanto? Eles são iguais 2 a 2, então vou dividir por 2. E aí fiz a divisão, achei 21 possibilidades, certo? 21 tipos de sorvetes diferentes. Resolvida a tarefa 8, vamos para a tarefa 9. Também estou em relações combinatórias. Vou descrever e resolver. 10 pessoas em um local, sendo 3 com camisa verde, 3 com camisa amarela, 2 com camisa azul e 2 com camisa branca. De quantos modos podemos perfilar todas essas 10 pessoas, de modo que o grupo com camisas de mesma cor fiquem juntos? Então, vamos lá. Aqui, no problema, ele já vai tendo aquelas características principais que você tem que ficar atento, porque eu já falei para vocês o que vocês têm que prestar atenção no problema, né? Então, vamos lá. Relações combinatórias de ordenação. Mudei aqui a posição de A com B. Chamei aqui as pessoas de A, B, C, D, até J, que são 10 pessoas. Mudei a posição de A e de B. Tem uma nova fila. Ordem importa, tá? Só pensar na fila do banco. Você é o primeiro ou o segundo lugar. Vai fazer diferença, porque se você for o segundo, você vai ter que esperar mais, né? Então, ordem importa. Vai ser permutação arranjo, independente do método de contagem. Eu sei que nessa relação de ordenação não tem fator de correção. Vamos para a relação de repetição. Não tem. A mesma pessoa não pode ocupar mais de uma posição, tá? Então, é simples. Já sei que tem fatores decrescentes. Posicionamento. Quando eu tenho perfilar, eu sei que é linear. Isso aqui vai ser uma característica de permutação e arranjo também, tá bom? Presente em permutação e arranjo que a gente tem que prestar atenção. Mas não tem outra relação de posicionamento sem ser essa. E também não vai influenciar na nossa conta aqui nesse momento. E relação de proximidade, ele pede que fique juntos. Ou seja, você vai dividir esse problema em casos. Qual vai ser o caso 1? O global, tá? Se eu tenho aqui as equipes, né? De camisa verde, de camisa amarela, de camisa azul e de camisa branca, bora lá organizar as equipes, tá? Então, a equipe de camisa verde, de camisa amarela, de camisa azul e de camisa branca. São 4 equipes,
4 possibilidades para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira, 1 para a quarta, multiplicou, deu 24. Lembra que os fatores são decrescentes? Isso vai te dar lá a conta que você vai fazer, já que existem 4 possibilidades para o primeiro time, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Muito bem, começa de 4, né? O segundo caso, a gente vai para a seleção. Como aqui eu tenho camisa verde, eu vou começar pelo camisa verde. Só que eu tenho as mesmas quantidades aqui, ó. Aí eu aproveitei e fiz 2 em 1, porque a conta vai ser a mesma, tá? Tanto faz se é camisa verde ou camisa amarela, que eu chamei de caso 2 e 3, com a mesma conta, ó. Eu vou ter 3 decisões para tomar. Quem vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro, quem vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro, independente da camisa. Então, 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 6. Muito bem. O próximo caso também eu agrupei, porque aqui eu tenho 2 quantidades e 2 quantidades, a conta vai ser a mesma. Então, da camisa azul e da camisa branca, que seria o caso 3, o caso 4, deixa eu corrigir aqui. Caso 4 e caso 5, tá? Vão ser iguais, porque eu tenho duas pessoas para organizar em cada um. Então, 2 vezes 1, 2. O que eu vou fazer aqui? Como eu tenho que organizar essa fila, independente de quem está vestindo o quê? Simultaneamente eu uso o princípio multiplicativo. Por que eu repeti as quantidades? Porque são 2 casos, tá? Então, uma vez o 24, eu tenho que repetir 2 vezes o 6 e tenho que repetir 2 vezes o 2, porque os casos eu mudo o tipo de camisa, mas não muda a quantidade de pessoas, tá? Eu só aproveitei aqui e agrupei, mas o ideal seria que você fizesse tudo separado. E aí multiplicou, deu 3.456 formas que eu tenho de montar essa fila, sendo que grupos com camisa de mesma cor fiquem juntos. Faltam só mais 2 tarefas para a gente finalizar a aula de hoje. Tarefa 10. Descreva quais são as relações combinatórias, de novo, e a gente vai resolver. Eu coloquei aqui, nesse espaço, aquelas relações combinatórias que são comuns, porque eu estou usando a mesma palavra, que é felino, tá? Então, se eu estou usando felino, vai ter as mesmas relações combinatórias. E no A, no B e no C, aí eu troquei de acordo com o problema, né? Se tinha muita informação ou pouca informação, a gente foi vendo quais as outras relações combinatórias que existiam. Então, da palavra felino, a relação combinatória de ordenação, se eu trocar aqui o I com o O, de felino, eu formo felone, que são palavras diferentes, ordem importa. Seria caso de permutação ou arranjo, que para a gente não importa agora, para a gente importa isso aqui, nesse momento. Não tem fator de correção na relação de ordenação. E repetição. Não tem repetição. Todas as letras são diferentes. Então, é simples, os fatores são decrescentes. Muito bem. Quantos são os anagramas dessa palavra? Ele está mostrando aqui para você que não vai ter outra relação combinatória, só essas duas de ordenação e repetição, tá ok? Então, de posicionamento não há e de proximidade também não há. Então, como é que fica essa conta? Quantas letras tem felino? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 decisões que eu tenho para tomar. Onde fica a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta letra. E aí eu tenho 6 possibilidades para a primeira e vou decrescendo e vou chegar no produto 720. Na letra B, quantos começam com a letra N? Se eu pedir aqui que começa com a letra N, eu já estou enxergando aqui uma relação combinatória de posicionamento. O posicionamento é que me interessa aqui, né? Além dele ser linear, que em cima também é, desculpa. Aqui seria linear, mas pra gente não faria diferença. Deixa eu escrever aqui, eu tô querendo escrever com o mouse, ó. Linear, mas já falei que nesse momento aqui não implicaria em nada. Além de ser linear, ele tem uma letra fixa aqui, começa com a letra N. Então, linear, que pra gente agora não importa para nada, e há letras fixas, que eu sei que vai ficar, então, naquela letra fixa igual a 1. E relação de proximidade não há. Então, vamos ver a continha lá, né? Começa com N.
Então, substitui aqui por 1, certo? Que é uma letra, N é uma letra. O resto ficou igualzinho, tá vendo? Daqui para cá. Mesma coisinha. E aí, multipliquei e deu 120. E aqui, ó, quantos possuem NO juntos? Olha a relação de proximidade aqui, né? Muito bem. Posicionamento é só linear, que não implica em nada nessa conta, nesse momento. NO juntos, eu sei que eu vou ter que dividir em casos. Muito bem. Então, qual seria o caso 1? O global. Sempre começo do global. Então, uma caixinha aqui. Deixa eu fazer de caneta que fica melhor. Uma caixinha para o F, uma caixinha para o E, uma caixinha para o L, uma caixinha para o I e uma caixinha para o NO. Tá vendo? Então, eu tenho 5 caixinhas, vou multiplicar 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, que dá 120. No caso 2, não precisaria usar o princípio fundamental da contagem, tá? É só contar as possibilidades. Pode ficar, é o local, né? A única caixinha que tem mais de uma letra é o NO. Então, aqui pode ficar NO e ON, né? No e on. E aí eu tenho duas possibilidades. Como é que eu uno isso? Como é simultâneo, no princípio multiplicativo. 120 vezes 2 dá 240, certo? Então, mudou algumas coisas, algumas relações combinatórias, muda o resultado completamente do problema, tá bom? E agora a gente vai para aquele que tem a repetição do anagrama, né? Relação combinatória também, ele quer os anagramas, mas da palavra amada. E amada tem quantos ais? 3 ais. E aí eu fiz bem colorido para ficar claro que você não vai precisar montar a árvore de possibilidades sempre. Mesmo que você opte por não decorar os métodos de contagem. Como é que você vai raciocinar em cima disso? Tá bom? Relação combinatória de ordenação. Se eu trocar o M pelo D, eu tenho a dama, ao invés de amada. Então, eu tenho uma palavra diferente, ordem importa. Seria permutação ou arranjo, que agora não tem problema, mas eu sei que não tem fator de correção por causa da relação combinatória de ordenação. Repetição, olha como é que eu colori bonito. Coloquei cada azinho de uma cor. E aí a gente vai ver que a troca, ó, por exemplo, troquei esses dois aqui. Tá vendo, ó? Continuei com a amada. Agora eu troquei esses dois de lugar. Continuei com a amada. Agora eu troquei, ó, botei o A que estava aqui para cá, o outro para frente e esse laranja lá por último. Continuei com a amada. Joguei o laranja para o meio. Continuei com a amada. Joguei o laranja para o final, o azul para frente. Fui trocando a ordem, né? Dessas letrinhas A's. Eu tô sempre com amada. Quantas amadas eu tenho iguais com a troca das letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente, ele tem repetição e eu tenho fator de correção. Qual vai ser o fator de correção aqui? 6. Porque eu tenho 6 palavras iguais e vou ter 6 palavras iguais de cada. De a dama, eu também teria 6. Eu teria qualquer uma das outras que sejam diferentes de amada e a dama, 6 de cada uma. Tá bom? Então, meu fator de correção é 6. Não tem relação de posicionamento e não tem relação de proximidade. Posicionamento é linear, mas aqui para o nosso caso não interessa. Muito bem. A postura ativa, né? Eu vou escolher, a amada tem 5 letras, então são 5 decisões, cada um suas letrinhas, né? Ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 6, porque 6 é o meu fator de correção. Então, 120 dividido por 6 dá 20. Então, eu tenho 20 anagramas da palavra amada, usando o fator de correção. Tá vendo como eu posso resolver qualquer problema sem falar de método de contagem? Mas a gente vai aprender, porque talvez você faça um cursinho lá na frente, por que a gente usa os métodos de contagem, quais são as fórmulas do método de contagem. Então, vamos terminar essas correções para a gente chegar lá, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.